Olá meu amigo, olá minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Loungecast. E nesse episódio nós vamos falar de um tema muito desconhecido por grande parte das pessoas que comercializam imóveis, que já comercializaram imóveis. E eu vou começar a fazer uma pergunta. Antes de apresentar o convidado, eu quero fazer uma pergunta para a gente começar uma breve reflexão. Quando você vai comprar um imóvel e você não tem o capital para comprar à vista esse imóvel, qual que é a primeira opção que vem na sua cabeça para comprar aquele imóvel? Talvez seja um financiamento, uma carta de consórcio. Porém, nós estamos aqui hoje para falar que existe uma outra opção, que é o parcelamento na escritura pública com o cliente vendedor. E para falar desse tema, nós estamos aqui hoje com o Wendel novamente, o Wendel Salomão, escrevente do 4º Cartório de Ribeirão Preto. Wendel, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço e pelo convite novamente. O pessoal agora já começou a me conhecer, né? Então, só lembrando, eu sou escrevente do 4º Tabelião de Notas aqui de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. E segue a gente lá nas redes sociais, o Wendel Salomão ou 4º Tabelião de Notas de Ribeirão Preto. Maravilha. Wendel, explica pra gente como que funciona essa opção de parcelamento entre clientes compradores e vendedores na escritura. Legal, o tema é bem gostoso de trabalhar porque são opções que as partes esquecem que existem e que você pode ter segurança jurídica nessa circunstância. Qual? Eu lavrar uma escritura pública, mesmo que não esteja quitada, e esses parcelamentos, seja com nota promissória, com cheque, com TED, com PIX, esses parcelamentos, que eles, desde que eles estejam descritos na escritura pública, e não só a descrição, mas também com uma cláusula que é a resolutiva. Para que isso? Para gravar na matrícula do imóvel a aquisição, a forma da aquisição, mas também a forma de pagamento, para garantir terceiros de boa-fé, as partes de boa-fé e o próprio imóvel dessas circunstâncias que ainda existe um pagamento parcelado e a ser quitado entre as partes. Então, vamos ilustrar aqui. Vou pegar um imóvel de 500 mil aqui a título de exemplo. O comprador dá 100 mil de entrada, Sim. Tem um saldo remanescente de 400 mil, que seria um valor que ele buscaria um financiamento, por exemplo. Exato. Ou ter uma carta de crédito, enfim. Alguma circunstância. As opções mais tradicionais. Bancária. Eu posso pegar esses 400 mil reais e fazer um acordo com o vendedor do imóvel. Exato. E aí, isso é entre as partes. Então, por exemplo, Sim. Wendel, estou te dando 100 mil de entrada e gostaria de pagar os 400 mil remanescentes em 10 parcelas de 40 mil. Sim. Você pode colocar isso, inclusive gravar na escritura pública com cláusula resolutiva e estar gravado na matrícula do imóvel, inclusive, com segurança para as partes, para os dois. Segurança de ações futuras ou eventuais que podem atrapalhar a venda e compra do imóvel, o falecimento das partes, uma série de circunstâncias e o próprio imóvel como garantia daquela dívida, né? Daquele valor. E é uma coisa importante já se falar, não tem teto nem limite de valor ou de parcelamento. Pode fazer em 10, em 20, em 36, 42, o quanto as partes definirem entre elas. E não tem teto. Pode ser um parcelamento de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e de 10 mil, de 5 mil ou de 500 reais. Então é bem bacana as partes lembrarem que elas podem convencionar isso entre elas e estarem seguras pela escritura pública e pelo registro imobiliário deste parcelamento, igual é feito com os bancos. O vendedor, ele pode aplicar juros nas parcelas? Pode, as partes podem convencionar entre elas juros, multa, correção. Além disso, inclusive, a questão da posse do imóvel. A entrada, essa posse ser uma posse intermediária, precária, até que ocorra aí a definitiva com a quitação efetiva dos pagamentos. Então dá para convencionar tudo isso na escritura pública. E o pessoal não sabe, geralmente acha que a escritura pública é o imóvel quitado, né? Comprei por 100, vendi por 100, quitou, acabou, entregou o imóvel e ponto final. Não, na escritura pública eu posso garantir as partes com todas essas circunstâncias. Reajustes, como eu te disse, eu convencionar com nota promissória, com TED, uma série de circunstâncias ali que eu vou colocar e que eu vou garantir as partes, inclusive até o registro imobiliário. Ou seja, vai constar na matrícula do imóvel. Ou seja, é a gosto do freguês. Exato. Entre as partes, bacana, convencionado. O único alerta que a gente faz é parcelamentos muito extensos e de grande valor, ao invés de usar a cláusula resolutiva, eu usar alienação fiduciária.
Opa, mas a alienação fiduciária não é só de banco? Não, eu posso usar a alienação fiduciária também para as aquisições e onerações entre particulares. Então, um vendedor particular, um CPF, ou uma empresa que não seja um banco, um agente bancário, ele vender e praticar alienação fiduciária naquele ato entre eles. E é outra forma que também o imóvel continua garantido, tanto com a resolutiva quanto com a alienação fiduciária. Eu acredito que quem está nos ouvindo e nos assistindo deve estar pensando muito no risco. Sim. Né? Porque no financiamento, o banco, o comprador do imóvel, ele assume a dívida com o banco, o vendedor recebe o dinheiro e aí se o comprador tiver episódios de inadimplência, ele vai se resolver com o banco. Com o banco, exato. Então eu acredito que deve estar muito forte na cabeça de quem está nos ouvindo e assistindo o risco. Sim. Você falou da cláusula resolutiva. Sim. Em termos práticos, então dei 100 mil de entrada, fiz um parcelamento de 10 de 40 mil. Sim. Se eu não pagar uma parcela ou parar de pagar, como que funciona na prática? A gente tem que pensar que existe o risco sim, mas que também existe benefícios ao vendedor, que seria o maior prejudicado. Ele vendeu esse imóvel, ele já entregou esse imóvel e agora entrou em inadimplência. Ele precisa reavê-lo. Então, ele vai reaver esse imóvel, o judiciário, uma ação judicial ou até um próprio acordo. Vai haver a devolução desse imóvel para ele, é o primeiro ponto positivo para o vendedor, porque esse imóvel vai voltar para ele, só que ele vai reter com ele o que foi combinado na escritura pública, seria a multa e juros. Então, exemplo, uma multa de 20%, uma multa de 10%, o que eles convencionaram, ele vai, além de ter o imóvel, reter esse imóvel, ele vai reter a multa. E tem casos, inclusive, que nós colocamos a multa também para se essa devolução desse imóvel vier com alguma avaria, algum problema, alguma circunstância. Então, eu tenho a chance ainda de ter duas multas. Uma para o não pagamento e não cumprimento desta obrigação e outra para a segunda obrigação, que é a devolução desse imóvel. Prazo de retorno desse imóvel, a forma de devolução desse imóvel. Então, há risco? Há. Porém, a gente tem que pensar na questão financeira que também não vai haver perda. Esse tipo de circunstância é o que o banco trabalha. Ele trabalha com risco, mas ele está pensando que qualquer coisa que ele tiver de risco, ele pega esse imóvel para ele. Ou seja, no pior cenário, no cenário de inadimplência ou até mesmo de não pagamento mais, sim, o maior prejudicado, sem dúvida, é o comprador. Vai ser o comprador. Que fica sem o imóvel e ainda perde boa parte do dinheiro. Assim, ele perdeu uma boa quantia do dinheiro. E você falou de fazer alienação fiduciária. Sim. O que mudaria nesse caso? As circunstâncias são idênticas. O que muda entre a cláusula resolutiva e a alienação fiduciária é a forma da retomada do imóvel. Na resolutiva, eu dependo de um processo judicial para provar essa circunstância e depois eu fazer a retomada. Uhum. Na alienação fiduciária, ela é até um pouco mais cara na hora de orçar as escrituras, ela é um pouco mais cara. Por quê? Porque a forma como que é feito, ele dá a liberalidade entre as partes de fazer uma retomada do imóvel e das condições sem eu precisar do processo judicial. Que é o que o banco faz. Que é o que o banco faz. Apenas com as notificações, notificou, não saiu do imóvel, não pagou, retoma a propriedade, ela devolve para a pessoa a propriedade já automático, se a verba na matrícula do imóvel, e além disso, ele já fica com o direito da retomada do imóvel. Ou seja, talvez seja a forma mais interessante. Depende do valor da comercialização, porque como é uma escritura mais cara e às vezes você não está financiando tanto, não está nem tanto valor e também o prazo não é tão grande, às vezes as partes não querem dispor do valor da alienação fiduciária, eles preferem manter a resolutiva. Então depende muito de escolha das partes. Ambas juridicamente estão garantidas, ambas. O que vai mudar mesmo é a agilidade no processo de retomada desse imóvel. Entendi. Então... Que é aí que a parte tem que ficar atenta. Por isso que a gente sempre passa os dois orçamentos e aí as partes determinam e escolhem. Entendi. Então, na prática, alienação fiduciária, eu fazer o parcelamento na escritura pública por alienação fiduciária ou por cláusula resolutiva, é idêntico se der tudo certo. Sim. Se der alguma coisa errada, o que vai mudar é só a agilidade. A agilidade é a retomada do imóvel, a forma. Por isso que uma é um pouco mais custosa. Mais custosa que a outra. Que a outra. A alienação fiduciária, no caso, seria mais custosa. É mais cara que uma resolutiva. Porque isso é muito interessante. Isso abre um leque muito grande de possibilidades, eventualmente para você, às vezes, pagar um juros menor. Sim. Porque você pode negociar com... É aí que o cartório vê a vantagem para as partes e o porquê que a gente tem feito tanto isso. Juros menor burocracia, não tem aquela questão de vistoria do imóvel, aceite do banco, esperar o banco tramitar essas circunstâncias todas.
Se as partes possuem essa condição e essa possibilidade, por que não utilizar? Sim. Até para esses clientes que não conseguem um financiamento. Clientes que também, de repente, não têm acesso ao financiamento, só que eles têm como pagar, eles têm garantia de crédito. Isso acontece. Isso acontece direto. Então, se você achar saudável, você não perde a venda, você consegue realizar a venda com uma forma segura ainda entre as partes. Poxa, isso é muito legal. Eu tenho certeza que é um assunto... É comum? Você faz muito isso lá no cartório? Sim, é comum. Por incrível que pareça, é comum. Como a gente faz escrituras todos os dias, lógico, a gente pega N situações, mas se você colocar de 10 anos para cá, aumentou em 300% a utilização desse tipo de circunstância. Bacana. Então as pessoas passaram a conhecer isso. E o que nós estamos fazendo hoje é justamente isso, apresentar para vocês formas de conhecimento e negociações para que vocês passem a utilizar. Bacana. Então, se você está pensando em comprar um imóvel, ou até mesmo se você está vendendo um imóvel, de repente o cliente comprador não teve um financiamento aprovado, ou até mesmo o financiamento por conta dos juros fica fora do orçamento dele, uma forma de você não perder a venda é propondo isso, e você que está comprando o imóvel, a mesma coisa. Sim, exato. E obviamente sempre bom procurar um corretor de imóveis para auxiliar vocês aí no meio do caminho, um escrevente do cartório. Exato. Né, isso tudo para poder passar os orçamentos, as diferenças e as partes fazerem a escolha mais saudável entre elas. Mas o que eu gosto de tratar e lembrar, principalmente para os corretores, é importante falar, eu acho, esse tipo de coisa são cartas na manga, para você ir apresentando as partes e não perder a negociação. Não dá por aqui? Não, mas veja bem, temos aqui, temos isso, e aí não deu nenhuma porque realmente não era para vender. Agora, se você é um corretor capacitado, que conhece todas essas formas de trabalho, você vai apresentando para a parte até que chegue a algum consenso que fique bom para elas. Ou seja, só não vai comprar e vender se realmente não quiser. Se realmente não quiser, exato. Que pode acontecer. Então, gostaram dessa novidade? Deixa aí nos comentários. Wendel, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, imensamente feliz. Por trazer informação e estar sempre preocupado aí em educar, né? Tanto o comprador quanto o vendedor. Obrigado mais uma vez. Até logo, um abraço. Valeu, até os próximos episódios, pessoal.